Seja bem-vindo a mais uma aula tema do Metáfora Cursos Livres. Eu sou a Vanessa e estou aqui hoje para falar com você sobre juros simples. Nós estudaremos esse regime de capitalização de incidência da taxa de juros sobre um determinado capital para mensurar qual é a mudança do valor do dinheiro durante o tempo dentro dessa lógica. A lógica do regime de juros simples, enquanto incidência sobre um valor monetário, representa uma lógica linear. O que significa ser uma lógica linear? Na verdade, significa incidir sempre sobre o mesmo valor, sobre a mesma base de cálculo, que aqui nós chamamos de capital. Então, em todos os períodos, independentemente de quantos forem, eu encontrarei exatamente o mesmo valor de juros para cada um deles, uma vez que a minha base nunca muda. Eu nunca vou acumular juros sobre juros, como eu faço lá no regime de juros compostos. Seguindo, portanto, com o que foi proposto aqui para a nossa aula, o nosso conteúdo programático começa, com a relação, o estudo da relação entre os juros, o capital e o montante, que na verdade representa o valor final, o valor lá no período N do meu fluxo. Nós falaremos um pouquinho sobre a questão de períodos fracionários, vocês entenderão por quê, e esse conceito é muito importante para a matemática financeira, e também falaremos sobre a questão de juros exatos e juros comerciais, o que eles representam em termos de ano calendário. Essa informação é utilizada em complemento com o que nós vemos em termos de períodos fracionários. Aproveitem também esse momento, aqui embaixo está passando para vocês uma linha do tempo, em que vocês podem acessar momentos do futuro do nosso vídeo aí, podem procurar conteúdos que estão por vir. Não para agora, óbvio, vocês vão assistir o vídeo inteiro, mas para as próximas vezes que vocês acessarem, basta procurar por essa ferramenta e aí acessar diretamente o que for o objetivo que vocês estiverem procurando. Combinado? Então vamos lá. O que nós temos para falar sobre essa questão do regime de juros simples especificamente? Então, os juros, como nós já sabemos, representam uma taxa, representam um fator que incide sobre um determinado capital, por N períodos. Então, o que nós temos? Dentro de um período, dentro de uma linha do tempo, eu vou incidir uma taxa sobre esse capital. Várias vezes isso vai acontecer, até que no final desse período eu acumule o que nós chamamos de soma ou de montante. É o valor final da minha operação. É tudo aquilo que aconteceu durante um determinado período de tempo e que fez com que o meu dinheiro mudasse de valor. A taxa para juros simples especificamente, ela é tratada como taxa fixa. E eu explico por quê. Eu não disse que a base nunca muda? Eu não falei para vocês que a base de cálculo é a mesma em todos os períodos, independentemente de quantos forem? É por isso que em juros simples nós chamamos, portanto, o I de taxa fixa. Eu não mudo o valor. Pode acontecer quantas vezes eu quiser, eu já sei que aquele valor é fixo. É o mesmo em todos os períodos. Certo? Portanto, é o que a gente diz sobre o crescimento dos juros no tempo ocorrer de maneira linear. Essa é a grande característica dos juros simples. E se eu quiser saber quanto é o custo total da dívida ou o rendimento total do meu fluxo de caixa? Basta eu multiplicar esse valor dos juros em um período por quantas vezes ele acontecer. Então, eu multiplico o número de períodos ou de anos, enfim, de quantas vezes aconteceu por aquela taxa. Se for em anos, o período eu multiplico pela taxa anual e assim por diante. Se for em mês, por um prazo mensal. Eu preciso sempre respeitar a regra que nós veremos daqui a pouquinho de manter a unidade de tempo. Legal. Continuando aqui. Então, nós temos algumas definições importantes, porque quando a gente trabalhar com fórmula, a gente vai precisar conhecer todas elas. A primeira, chamada de capital, que na verdade é sempre o meu valor no momento zero
né? Então, corresponde a um fluxo de caixa na data zero. Depois eu trabalho com o que nós chamamos de montante ou de soma. Então, na verdade, eu tenho um fluxo num momento futuro do tempo, né? Numa data futura. Por isso, M ou S, tanto faz, significa a mesma coisa. A taxa de juros, né? Que serve aí como um fator para medir o que aconteceu com este capital durante o período que a gente chama de período N, né? Para formar o montante. Então, eu aplico a taxa sobre o capital para que ele, depois de um determinado período de tempo N, vire um montante ou uma soma, né? Portanto, a taxa de juros mede a mudança de valor do dinheiro durante o tempo e o prazo representa o número de períodos em que eu incidirei a minha taxa sobre esse meu capital C. E aí, em juros simples, nós temos, deixa eu voltar aqui para deixar como surpresa para vocês. Em juros simples, nós temos duas principais fórmulas que nós utilizaremos, que são a fórmula dos juros, né, que representa o valor que eu acumulo, representa a mudança de valor do dinheiro durante o tempo, e a fórmula da soma ou do montante, que representa o valor que eu acumulei. Como eu vou calcular os juros, então? Vejam, os juros são iguais ao capital, que é aquele valor do começo do período que eu falei para vocês, tá? Então é o valor na data zero, geralmente, vezes a minha taxa decimal I, tá? Por que decimal? Porque eu não posso colocar uma taxa em porcentagem aqui no meu I. Na verdade, o meu I tem que ser sempre em decimal. Eu pego a taxa percentual e divido por 100. E depois eu vou multiplicar por um determinado período N. Então faz todo sentido com a teoria, com o conceito que nós acabamos de falar da linearidade do juros simples. E complementar a isso, nós podemos então explorar a fórmula da soma ou do montante, que obviamente para nós vai ser representado pela soma do capital, que é aquilo que eu tinha no começo do período, e do J, que é os juros, né, em valor monetário. Diferenciem bem esses conceitos, viu? Na verdade, nós temos o I como uma taxa de juros e o J como juros em valores monetários, em valores absolutos. Portanto, tendo entendido essa composição da fórmula da soma, eu poderia dizer para vocês que a soma também é o capital, que é o valor do começo do período, mais o capital vezes I, que é a nossa taxa de juros, vezes o N, que é o nosso prazo. Notem que o que eu fiz aqui, pessoal, foi simplesmente pegar a formulinha do J e transportar para cá, que foi a formulinha que nós estudamos no slide imediatamente anterior. E aí, se eu quiser, portanto, fazer uma simplificação dessa fórmula, o que eu tenho? Eu tenho que a soma nada mais é do que o C, que na verdade eu coloco em evidência porque ele vem daqui e daqui, né? Então, eu vou dividir C por C na sequência. E aí, a formulação fica 1 mais a taxa, que é a minha taxa de juros, vezes o meu prazo N, que é a minha unidade de tempo, que é a minha duração da operação. Então, isso, em resumo, é isso. Se eu aplicar a formulinha desta maneira, eu consigo calcular o valor da soma ou do montante da minha operação. Vamos colocar isso em exemplos, então? Vamos fazer alguns exercícios juntos para aplicar a fórmula. Considere uma aplicação com principal de 10 mil e taxa de juros de 12% ao ano. Qual o total dos juros obtidos ao final de 3 anos? Vejam,
Vamos sempre diferenciar o que eu chamo de juros, que é a minha taxa, para esses juros obtidos, que é o valor em moeda. Por quê? Porque é o valor absoluto. A unidade de tempo está igual, porque é ano com ano. Tá tudo ok, posso começar a resolver a atividade. Então, olha lá, a fórmula que eu vou usar é a fórmula do J, em que capital vezes I vezes N me dá a resposta. Quem é o meu capital aqui? 10 mil. Quem é a minha taxa? 12%. Lembrando que os 12% tem que estar em decimal. Portanto, 12 sobre 100 representam 0,12. E o meu prazo? O meu prazo é de 3 anos. Portanto, olha lá, eu apliquei na fórmula 10 mil vezes 0,12 vezes 3 anos. E eu obtive a resposta de 3.600. Então, se eu deixar 10 mil reais aplicados por 3 anos a uma taxa de 12% ao ano, em juros simples eu vou obter um rendimento de R$ 3.600. Mais uma atividade do nosso renomado autor Alexandre Assaf Neto. Uma pessoa aplicou 12 mil reais numa instituição financeira, resgatando depois de 7 meses um total de R$ 13.008. Então, esse é o meu montante, a minha soma. Qual a taxa de juros equivalente linear mensal que o aplicador recebeu? Percebam que eu não falo que é juros simples, mas eu falo que a taxa é linear. Portanto, eu já sei que esse é o regime de capitalização que eu preciso utilizar. Como nesse caso ele quer saber a taxa de juros e ele me deu o valor do capital e do montante, eu vou aplicar a minha formulinha do S, que é a mesma coisa que montante, que é o valor que eu acumulo incidindo uma taxa I sobre um capital C por N períodos. Quem é a soma? A soma são os 13.008. A soma é sempre maior que o capital, porque eu acumulei, eu incidi uma taxa de juros sobre este valor. Quem era o capital, portanto? 12 mil. É o que eu tinha no começo do meu período. Por quanto tempo eu deixei esses 12 mil aplicados? Por 7 meses. Portanto, a minha fórmula fica desta maneira. 13.008 é igual a 12 mil do meu capital, abro parênteses, 1 mais a taxa I, que é a taxa que eu quero encontrar, vezes 7 meses. Fazendo as nossas continhas aí, eu coloquei passo a passo para você identificar como fazer. Eu chego numa taxa mensal de 1,2% ao mês. Que eu sei que é mensal porque esse 7 está em mês. Então, automaticamente, a unidade tem que ser igual. Eu nunca posso esquecer disso. Em todas as operações que eu realizar, o primeiro cuidado que eu preciso tomar é de manter essa unidade de tempo adequadamente. Igual. E o que a atividade 3 fala pra gente? Vamos lá, mais um exercício do Assaf. Em quanto tempo eu consigo duplicar um capital a taxa de juros simples de 8% ao ano? Vejam, eu estou falando que eu quero duplicar o meu capital. Aqui eu não tenho valor para essas unidades. Eu não tenho valor para capital e para montante. Mas eu posso atribuir qualquer valor que eu quiser. Se eu quiser dizer que o capital é 50, a minha soma vai ser 100. Se eu quiser dizer que o capital é 150, a minha soma vai ser 300. Ou se, como eu coloquei no exemplo, eu quiser dizer que o meu capital é 1, a minha soma vai ser 2. Vamos ver? Olha lá. Eu pus a soma 2 porque ela é o dobro do valor do capital. Se o capital é 1, obviamente, então, a nossa soma vai ser igual a 2. Abro parênteses. 1 mais a minha taxa, lembrando que a taxa aqui em juros simples na
Fórmula é sempre em decimal, 0,08 vezes n, que é o prazo que eu quero. Eu vou desenvolver, percebam que eu só inverti, né, a equação para ficar com a incógnita do lado esquerdo. E aí eu tenho, portanto, depois do meu desenvolvimento, que o meu prazo é 12 anos e meio. Então, a uma taxa de 8% ao ano, pessoal, eu vou demorar 12 anos e meio para duplicar qualquer valor que eu aplicar em alguma operação aí do mercado. E agora que nós finalizamos esse exercício, vocês devem estar se perguntando como que eu poderia aplicar juros simples na HP12C. Não se esqueçam que o Metáfora Cursos Livres tem um curso específico apenas para a utilização dessa calculadora. Mas, de qualquer forma, aqui no nosso exercício seguinte, nós utilizaremos justamente esse recurso para que vocês entendam e saibam aí como utilizá-lo no dia a dia de vocês. Volto já! O cálculo da taxa de juros simples, também chamada de taxa linear ou taxa nominal, pode ser realizado por meio da função de porcentagem, delta%. Veja um exemplo. Considere uma aplicação com capital de R$1.000, com prazo de 20 dias e montante de R$1.100. Qual é a taxa de juros mensal dessa aplicação? Tecle F-fin, F-reg para limpar a memória da calculadora, lembrando que F significa função. Digite 1000, tecle Enter, digite 1100, tecle delta percentual e no visor aparecerá 10,00, que corresponde a 10%. No entanto, essa taxa é para 20 dias. Logo, devemos dividir por 20 para achar a taxa diária e multiplicar por 30 para encontrarmos uma taxa mensal. Com o resultado no visor, tecle Enter, digite 20, divida, tecle 30 e multiplique. Nossa taxa mensal será de 15% ao mês. Continuando, a HP12C também pode ser utilizada para encontrarmos o valor dos juros, em valor monetário, e o valor do montante ou soma, correspondente ao valor futuro. Regras importantes: utilizar o prazo em dias e utilizar a taxa de juros ao ano. Vamos a um exemplo. João empresta para Carlos R$2.000, a taxa de juros simples de 10% ao ano, pelo prazo de 6 meses. Qual o valor a ser pago para liquidar a dívida? Tecle F-fin, F-reg para limpar a memória da calculadora. Digite 2.000, tecle CHS, PV, digite 10, tecle I, porque a taxa já está ao ano, digite 180, tecle N, lembrando que o prazo tem que ser em dias. Logo, 6 meses vezes 30 é igual a 180 dias. Tecle F, int, função de juros para o regime de capitalização de juros simples. Aparecerá no visor o total de 100, representando os juros acumulados em 6 meses. Se quisermos saber o valor do montante, basta apertar a tecla Soma. Notem que o valor é de R$ 2.100, 2.000 do capital, somados a 100 dos juros. E um lembrete: não utilizamos a HP12C para cálculo de capital e do prazo N pelo regime de capitalização de juros simples. Nesse caso, sempre aplicamos as fórmulas propostas pela literatura. Voltamos então. Gostaram de aprender aí como que a gente utiliza a HP12C para cálculo de juros simples? Que bom! Portanto, vamos terminar aqui a nossa aula tema deste conteúdo com uma informação muito importante. Como eu disse durante os exercícios que foram resolvidos, é fundamental que a gente tome o cuidado de manter a unidade de tempo entre taxa e prazo. Portanto, quando nós estivermos trabalhando com taxa de juros em porcentagem, sempre devemos colocar em frente a notação de tempo, né, a qual... Opa, minha caneta não estava ligada. A notação a qual a taxa de juros se refere. Então, eu posso ter taxas ao dia,
ao mês, bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre e ano. Essas são as mais utilizadas, é claro que existem outras nomenclaturas, mas vocês podem sempre considerar essa informação. E para finalizar, a questão do tempo, do calendário, né? Nós sempre consideramos em matemática financeira o que nós chamamos de ano comercial, que é o ano no qual nós contamos 360 dias, portanto, cada um dos 12 meses com 30 dias. Isso facilita os nossos cálculos, facilita a utilização do conceito da unidade de tempo e, portanto, deve ser lembrado. Nós não utilizaremos, portanto, o ano civil aqui nesse estudo, apenas o nosso ano comercial. Deixo para vocês as nossas referências bibliográficas, agradeço a companhia, até a próxima.